O texto hoje é do Evangelho de João. Eh, João não é um evangelho sinótico, você já deve ter ouvido falar esse termo. Mateus, Marcos e Lucas são 3 evangelhos que a gente chama de sinótico. Sinótico é um termo da língua que vem da língua grega, que significa que eles devem ser vistos juntos, ou eles são vistos juntos. Sin e ópticos. Ou seja, esses 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, compartilham de uma estrutura muito semelhante, de uma preocupação narrativa mais histórica, e você tem um diálogo entre esses 3 evangelhos bastante grande. João, ele é um evangelho temporão, ele foi escrito depois e ele não é considerado um evangelho sinótico. Não dá para você colocar do lado de Mateus, de Marcos e de Lucas e você tentar ir batendo as histórias na sequência. João, quando escreve, não tem essa preocupação. E o Zé faz um adendo aqui, porque lá no Evangelho de João, João não vai fazer uma divisão e uma distinção entre saduceu, fariseu, ele vai chamar esse povo todo de judeus. Ele não está muito preocupado com essas questões que os outros 3 evangelhos têm. O Evangelho de João já tem uma construção teológica mais consistente, não sei se eu posso usar essa palavra, mas ele foi o último dos evangelhos a ser escrito, então João já tinha um pensamento bem mais elaborado, e ele vai colocando as passagens para corroborar com essa estrutura de pensamento que ele tem. Óbvio que tudo isso debaixo da inspiração do Espírito Santo. Mas vamos lá. Deus nos ajuda nesse bate-papo de hoje, fala ao nosso coração, e que tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui, a gente consiga colocar na prática na nossa jornada cristã. E assim, Senhor, a gente não venha a repetir erros do passado, mas a gente caminha em novidade de vida. Nos ajuda, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. É isso que Jesus encontra dentro do templo, né? Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam esse santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos. Eles estão se referindo ao templo, né? Em 46 anos. E você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Bom, o Zé aqui vai construir esse capítulo falando sobre
4 pilares da religião judaica do primeiro século, ou que a gente também pode chamar de judaísmo tardio. As duas coisas servem. Então, quando você fala da religião judaica dos tempos de Jesus, ou você vai chamar do judaísmo do primeiro século, ou você vai chamar de judaísmo tardio, que eram o templo, que era o eixo central da religião judaica, o templo, lá acontecia o sacrifício. Eu sei que nesse momento a gente já tem a sinagoga, e a fé judaica também tem na sinagoga um exercício de espiritualidade, de fé, de adoração, mas a adoração mesmo, que era o sacrifício, era feita só no templo. Então a gente tem o templo, o sábado, que era observado religiosamente pelos judeus como uma ordenança de Deus e uma maneira de se prestar culto a ele, obedecendo e guardando o sábado. O sacerdócio, que é aquele que está dentro do templo e vai oferecer o sacrifício, e o próprio sacrifício. Templo, sacerdócio e sacrifício, eles estão todos juntos. E o sábado está caminhando aqui do lado. Esse momento aqui em que Jesus está entrando em Jerusalém é a entrada triunfal dele, que os outros evangelistas vão falar. É o sábado de... Domingo de Ramos, né? Domingo de Ramos, que Jesus entra em Jerusalém, sentado em um animalzinho, e todo mundo vai dizer, bendito que vem em nome do Senhor. O João pula essas coisas todas, e ele já vai direto da entrada de Jesus com essa atitude dele rápida de expulsar de dentro do templo os comerciantes. Os cambistas que estavam fazendo a troca, a gente já viu isso, né? Cambistas que trocavam a moeda, o denário e o ciclo. Eles estavam trocando o denário e a dracma, eles estavam trocando por ciclo, e expulsando os caras que vendiam pombas e animais. O Jorge, onde eles estavam? Era dentro do Santo dos Santos? Era dentro do santo lugar? Onde era? Era dentro do pátio. O Herodes tinha feito uma reforma grande no templo e aumentado consideravelmente o espaço do pátio do templo, como se ele tivesse construído uns muros com mais terreno para dentro. Então você passava pelo muro do templo, pelas portas do templo, e você dava num pátio, num terreno aberto. E só lá no meio, lá na frente, que você tinha um local fechado, que era o santo lugar, onde estavam os sacerdotes, e o Santo dos Santos, onde só entrava o sumo sacerdote. Então, construindo esses muros ao redor, o Herodes deu uma aumentada no templo, mas na verdade ele aumentou foi o pátio do templo. E o pátio do templo é um céu aberto, é só aquele muro que resguarda esse espaço onde lá dentro tem o santo lugar e o Santo dos Santos. Então esses caras estavam vendendo no pátio do templo. Não estavam lá no espaço dos sacerdotes, porque só podia ficar sacerdote, nem no espaço do Santo dos Santos, onde só entrava o sumo sacerdote, mas eles estavam entre o portão e esse lugar. Era ali dentro que eles estavam. Mas o judeu já considerava todo aquele espaço interno como templo. Passou do portão para dentro, é templo. A gente já está aqui numa área que os judeus tinham como área santa. Teoricamente, uma área santa, porque Deus está ali no santo lugar. Então, esse espaço aqui do templo é santo, é sagrado. É espaço que pertence a Deus. Então, isso já é um choque para essa situação de você ter cambista e gente comercializando os animais para oferta ali dentro. E quando Jesus vem e faz um chicote e sai tocando o horror em todo mundo ali e expulsa todo mundo, Jesus não podia ter feito isso. Ele não é uma autoridade judaica, ele não é um saduceu, ele não é um sacerdote, ele não é o sumo sacerdote,
humanamente falando, ele não é dono daquele negócio, né? Humanamente falando, ele não é dono daquele negócio. Mas ele sai expulsando todo mundo, e a pergunta dos religiosos, provavelmente saduceus e sacerdotes e tudo mais, é: com que autoridade você está fazendo essas coisas? O que o Zé vai chamar a atenção aqui a respeito dessas perguntas é que a pergunta que eles fizeram não é: por que você está fazendo isso? Por que você está expulsando os cambistas? Por que você está expulsando os comerciantes? Porque quem autorizou você a fazer essas coisas? Ou quem você pensa que é para fazer essas coisas? Porque essas seriam as perguntas que qualquer um de nós teríamos na mente diante de uma situação como essa. Se alguém entrar na sua casa e começar a jogar suas coisas para fora, você vai falar: quem você pensa que é para fazer isso? Com que autoridade você está fazendo isso? Mas os caras perguntaram: que sinal você faz para justificar essa sua atitude? E essa pergunta é de gente religiosa que conhece a lei, porque eles conheciam o texto do profeta Zacarias, que dizia que o Messias, quando chegasse, ia mudar todas as coisas, e no templo não haveria mais comerciantes. Zacarias, ou Jeremias não, Zacarias capítulo 10, capítulo 14, versículo 16. Então é assim, sabe o cara, sabe o cara que tem medo, mas não tem vergonha? É bem isso. Ele sabe que ele não pode fazer aquilo, ele tem consciência do que ele está fazendo, ele sabe o que a palavra de Deus diz a respeito disso, e ele sabe que em algum momento vai chegar alguém que vai acabar com essa história. Então a questão não é com que autoridade está fazendo, quem você pensa que é, ou essas coisas todas. Que sinal você faz? Porque eles conheciam quais seriam os sinais que o Messias haveria de fazer. Então, eles tinham medo, mas não tinham vergonha. A gente não pode julgar corações e mentes, porque nós não os conhecemos. Jesus pode. Mas nesse diálogo de Jesus, a gente vai percebendo qual era o coração desses caras, preocupados com o tempo, a, não com a piedade, ou nem com o temor de Deus. Eles estão preocupados com a religião deles, com esse status conquistado junto ao Império Romano, com o comércio, com o dinheiro, com a manutenção dessa coisa toda. Essa é a preocupação deles. Então, eles já. Esse sistema todo que eles criaram se transformou na vida deles. E eles não querem que isso termine. E o interessante aqui é que lá no fundo eles sabem que isso vai terminar. Então, eles sabem que isso vai terminar. Eles sabem que Deus vai colocar fim nisso. Então, eles sabem que aquilo não é de Deus. Mas eles continuam fazendo aquele negócio lá. Então, é assim: eles fingem que acreditam em Deus e as pessoas fingem que aquilo ali é de Deus. É todo um mise-en-scène. Eu diria uma Janete Claire, que foi uma grande autora de novelas, já falecida. Uma grande novela ali. E a igreja evangélica, como o livro fala para a gente manter um olho no texto e um outro olho na vida, a gente é obrigado a olhar para isso, né? Olhar para o nosso tempo presente, olhar para o tempo da Bíblia e tentar ver de que maneira que essa história dialoga com a nossa vida aqui e com as nossas práticas religiosas. Jesus disse que iria destruir aquele templo e que em 3 dias o reconstruiria. Bom, a gente tem que pensar uma coisa aqui.
Eu acho que todos nós aqui já sabemos que, bom, se Jesus, é óbvio que Jesus está falando sobre o corpo dele, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Mas quando Jesus diz, destruam esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei, e Jesus está dizendo assim, destruam esse templo, é que para Jesus, naquele momento, o templo de Deus não é mais aquele templo construído por Esdras, reformado por Herodes. Quando Jesus diz essas palavras, Jesus já está dizendo assim: o templo de Deus, aqui, hoje, sou eu. Vocês vão destruir esse templo, mas em 3 dias eu vou estar de pé de novo. Então, para Jesus, é o pensamento que a gente tem, o entendimento que a gente tem, é que naquele momento Jesus estava decretando o fim do templo. A inoperância, a falta de sentido, falta de sentido mesmo diante de Deus. Não há mais sentido nisso aqui, porque Deus já não está mais nesse negócio. Vocês estão vendendo animal, estão fazendo câmbio de dinheiro, mas Deus já não está mais nesse negócio. Eu sou o templo de Deus, nesse momento, sobre a face da terra. Então, é uma palavra muito pesada, assim. E quando a gente percebe o desenrolar dessa palavra, porque depois Jesus ressuscita, 40, 50 dias depois, Jesus é assunto aos céus, 40 dias depois ele é assunto aos céus, e 10 dias depois o Espírito Santo desce. Atos 2. E quando o Espírito Santo desce, ele desce sobre as pessoas. Então Deus não está mais presente na terra, num templo feito por mãos de homens. Deus está presente na terra, dentro do seu povo. É por isso que quando Jesus ressuscita, quando Jesus morre, o texto vai dizer para a gente que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Não para que não para que todo mundo tivesse acesso ao Santo dos Santos, mas é um sinal de que Deus está saindo daquele lugar lá. E aquele lugar já era. Deus não está mais lá. Não adianta a gente querer ir até o Santo dos Santos. Deus não está mais lá. Não adianta a gente dar uns passos para tentar ir além do véu. Deus não está além do véu. Deus está dentro de cada um de nós. E isso, eu acho que, olhando para esse diálogo e para essas palavras de Jesus, eu acho que um fator importante para nós discutirmos e para a gente conversar, indo um pouco além do que o texto diz, é nós criarmos o nosso conceito do que é a igreja hoje, do que é o templo hoje, do que é santo hoje, e de onde Deus está. Isso é uma coisa interessante para nós pensarmos. No meu tempo de igreja, quando eu era jovem, depois, com alguns anos, a gente conseguiu quebrar isso. Mas no primeiro momento, bateria era no salão da mocidade. E o templo, que era no andar de cima, era só o piano e o órgão. Porque, teoricamente, o templo é um lugar santo. As igrejas evangélicas hoje ainda pensam no templo como um lugar santo. Ainda chamam o palco de altar. Porque eu subentendo que altar é o lugar onde está o santo. Deus. Deus está no altar. Então, eu acredito que aquele lugar ali é o altar. Por isso que as igrejas, a pessoa para estar no altar, ela tem que estar em santidade. Se pega um músico em pecado, ele não pode estar no altar. Eu entendo que o palco ali é mais santo do que o degrau de baixo. E toda essa construção vem dessa ideia que a gente traz judaica de que o templo é um lugar santo e Deus está ali. Quando eu fui pastor em Santos, 1996.
Em 1996, eu fui pastor em Santos. E quando eu cheguei na igreja em Santos, a igreja não tinha ar-condicionado. A maioria das grandes igrejas evangélicas de Santos tinham ar-condicionado. A que eu era pastor não tinha. Então era quente. E o pessoal da igreja ia muito à vontade para o culto. Eles iam de bermuda ou de calça jeans, de camisa, assim, camisa polo, camiseta igual a do Exir. E alguns mais abusados iam até de regata, assim, tipo, pô, tá calor, eu vou de regata. E nessa jogada, até os diáconos também, a gente tinha os diáconos naquela época, os caras iam de camiseta e de bermuda. Aí vai servir a ceia, vai de camiseta e de bermuda. Na minha cabeça, e naquela época, eu fazia a seguinte reflexão: o cara vai trabalhar e vai com a melhor roupa que ele tem. Mas para vir à igreja, ele vem todo desleixado desse jeito aí, de camiseta e bermuda. Ou seja, para trabalhar para o ímpio, ele vai de roupa boa. Mas para servir a Deus, ele vem com essa roupa desgranhenta. Aí eu dei um pito em todo mundo, e dali uns dias o pessoal estava tudo de paletó e gravata, a despeito do calor da cidade de Santos e do fato da gente não ter ar-condicionado. Mas pensa comigo, qual a diferença entre o prédio onde está a igreja e o prédio onde o cara trabalha? Na minha cabeça, havia mais de Deus no prédio da igreja do que no prédio onde o cara trabalha. Na minha cabeça, ele trabalhava para o ímpio e dentro do prédio da igreja ele trabalhava para Deus. Na minha cabeça, estar no prédio é estar servindo a Deus. Estar fora do prédio é não estar servindo a Deus. Dentro dessa reflexão, a minha espiritualidade se desenvolve dentro do prédio. Fora do prédio, não há espiritualidade. Vocês estão comigo, né? Vocês estão comigo aqui. Então, dentro desse entendimento, é lá no prédio que eu vou ter experiências com Deus, que eu vou ser cheio do Espírito, que eu vou me recarregar as minhas energias espirituais. É lá que eu vou experimentar a minha piedade, tudo, a unção, o mover e tudo mais, porque fora dali é domínio do diabo, desse mundo do Satanás. Então lá eu tenho que pôr a minha melhor roupa, lá eu tenho que ir do meu melhor jeito, porque é lá que Deus está. Mas se depois que o Espírito Santo desce, se Jesus diz que o véu do templo rasgou, Deus saiu do templo, aquilo lá não existe mais, aquilo era uma metáfora, Jesus Cristo agora é o templo, e o Espírito Santo vem e se derrama sobre todo mundo, Deus não está lá, Deus está em mim. Se eu estou na igreja, no prédio, Deus está em mim. Mas no meu serviço, Deus continua em mim. Deus continua em mim. Então, esse prédio não é mais santo do que esse outro prédio, porque a santidade não está no prédio, a santidade está em mim, nas pessoas. E a minha espiritualidade não está vinculada ao prédio. Não é no prédio que eu sou mais santo, que eu ouço mais a Deus, que eu vejo mais Deus, que eu sinto mais Deus, porque Deus não está mais lá do que em outro lugar, Deus está em mim. Então, a minha espiritualidade, a minha fé, a minha piedade, elas são exercidas em todos os espaços em que eu estiver. E não só lá no templo. Então, eu sou tão crente no trabalho quanto eu sou crente dentro da igreja. Eu posso usar uma roupa aqui e uma roupa lá, ela pode ser igual ou diferente, porque Deus está em mim, em qualquer lugar, em qualquer momento, em todo o tempo. Eu não vou encontrar mais Deus na igreja do que eu encontro no serviço, porque Deus está dentro de mim. Isso é uma coisa muito louca. Mas naquela cabeça minha daquela época, ainda fechado dentro desse pensamento religioso, que Jesus desmonta, mas que nós evangélicos remontamos, a gente recostura o véu para poder no culto ter uma experiência metafísica além do véu.
A gente tem que costurar ele de novo, né? Porque ele já foi rasgado. Mas eu tinha essa ideia. Então eu achava que eu tenho que ir com a minha melhor roupa porque eu vou encontrar com Deus, como se eu não fosse encontrar com Deus na segunda, ou na terça, ou na quarta. Como se Deus não estivesse comigo em todo o tempo, inclusive quando eu estou pelado tomando banho. Quando eu estou pelado tomando banho, Deus está tanto comigo quanto quando eu estou de roupa na igreja. Nem mais nem menos. Deus não sai de mim quando eu vou tomar banho de vergonha que eu estou pelado. Agora Deus vai sair. O Deus fala assim, ô Jorge, agora eu vou sair. Você vai entrar no banheiro para tomar banho. Eu vou sair de você. Você vai lá tomar banho. Depois eu volto. Se fosse assim, quem morre tomando banho não vai para o céu, porque Deus não está mais com ele. Iria para o inferno, coitado. Mas não. Então a gente vai construindo lógicas de pensamento que estão fora de uma verdade bíblica para nós. Deus não está no templo. Trabalhar, seja onde for, é um exercício de serviço a Deus. Engraçado isso, né? Porque se tudo que eu fizer por amor a Deus, e entendendo que eu estou ali servindo em amor a Deus, esse serviço é santificado, seja eu um alfaiate, seja eu um pedreiro, seja eu um engenheiro, seja eu um arquiteto, seja eu um médico, um enfermeiro. Em praticamente todas as ações eu estou envolvido com o próximo em algum ponto do meu serviço. Alguém vai se valer do meu serviço lá na ponta. Então eu estou fazendo aquilo com amor, como se eu estivesse fazendo para Deus. Então, todo o meu serviço é serviço a Deus. Interessante isso. Então não é só na igreja que eu sirvo a Deus. Porque se eu estiver servindo ao próximo, de alguma maneira eu estou servindo a Deus. Se eu estiver fazendo isso com amor. Então isso precisa desmontar esses pensamentos nossos e esses conceitos religiosos dentro da gente, e a gente entender que nós somos o templo do Espírito. Quando nos juntamos, sim, somos a igreja, e juntos, como corpo, somos igreja, Cristo é o cabeça. Então eu acredito que ali nós vamos celebrar a Deus, nós vamos cantar em adoração a Deus, nós vamos compartilhar da palavra, vamos aprender, mas aquilo não é mais santo ou menos santo do que o meu dia a dia. O meu dia a dia e aquele momento com os meus irmãos deve ser na minha vida igualmente santo. Se eu entendo que Jesus habita em mim full time, né? Em todo o tempo. Então eu acho que esse desdobramento desse diálogo deve ocupar a nossa preocupação. A gente estava na festa junina da igreja e aí os caras começaram a cantar a música do Resgate. Eu fui lá no palco e falei, cara, você tá cantando música do Resgate, mano? A música do Resgate não gira a festa junina, não funciona. Eles tinham ensaiado não só Resgate, tinham ensaiado a Oficina G3 também. Rapaz, isso aqui vai ficar caideira, isso aqui não gira. Em festa junina, a gente canta música de festa junina. Ah, mas é música do mundo. Percebe que a gente tem aqui é um lugar santo, eu vou cantar música do mundo? Não, santo é você não canta música do mundo? Você canta música do mundo? Você ouve música do mundo e você é santo? Deus não está lá na igreja, naquele prédio. Interessante isso. Aí eu falei assim, vamos cantar Roupa Nova, porque Roupa Nova é novela, né, meu? Toda novela tem a música de Roupa Nova. Vai levantar o povo. Quando a gente começou a cantar a música do Roupa Nova, a galera saiu dançando. Eu falei, tá vendo? É isso aí, ó. Se a gente quer uma festa, isso é uma festa. Uma festa de pessoas cristãs, que estão ali reunidas em liberdade, que em liberdade estão celebrando um aspecto da sua cultura, que não estão promovendo nenhum tipo de idolatria em seus corações, porque elas sabem o que é idolatria, e elas estão ali se divertindo com liberdade, sem ferir, sem ferir a santidade que está dentro de cada ser humano ali envolvido na festa. Mas na nossa cabeça,
aquele espaço é um espaço que não se pode cantar outro tipo de música que não seja uma música sacra, porque na cabeça da gente Deus está naquele lugar. E quando eu estava lendo o capítulo aqui, eu estou fazendo igual o Exir, eu não li o livro inteiro ainda, eu estou lendo pedacinho por pedacinho, para ter as mesmas surpresas que vocês têm. Estou lendo pedacinho por pedacinho. Então, me veio à mente a nossa festa, as músicas que nós cantamos, me veio à mente esse aspecto da igreja como templo, me veio à mente a minha juventude lá na Igreja Batista, me veio à mente o meu pastoreio lá na Igreja de Santos em 1996, e todas essas coisas que eu coloquei para vocês aqui. Mas eu acho que eu já falei demais. Vou abrir o plenário para vocês. Você falou de reverência, isso é uma coisa também para a gente pensar. Veja, eu não preciso ser reverente com o espaço físico. Eu preciso ser reverente com Deus. E aonde está Deus? Deus está em nós. Então a minha reverência é esse temor de que, sim, Deus está entre nós. Que não é diferente quando eu vou trabalhar na segunda-feira e eu penso, Deus está em mim. Que Deus está, vou pensar em outro aspecto aqui. Tem um pastor, o Vagnão, que era da Casa da Rocha Independência, ele fez uma pós-graduação agora, um tempo atrás, em suicidologia. Suicidologia. É um curso que só trata do suicídio. Então, envolve psicologia, um monte de coisa. E a pessoa que estava dando o curso, ela falou assim que sempre que ela conversa com pessoas que tentaram o suicídio, num momento de aconselhamento ou qualquer coisa assim, ela faz isso descalça. Não é crente, não é nada. Mas ela pensa assim, eu sempre tiro os meus calçados porque eu estou entrando na vida da pessoa, num ambiente, numa história, numa profundidade que eu tenho que entrar aqui com muito, não sei se a palavra que ela usou é temor, né, mas com muita reverência, porque é a vida da pessoa. É uma simbologia, mas isso faz com que ela se reserve essa, essa condição aí de reverência diante do outro. Então, eu estou preocupado, por exemplo, eu presto reverência ao prédio, mas eu não tenho reverência com a vida do meu irmão, faço fofoca dele, falo mal dele, sem me ater que Deus está nele. Eu guardo uma certa reverência com o prédio, mas eu, por exemplo, trato mal a pessoa que trabalha comigo. Tudo bem, ele não é crente, mas espera aí, pô, Jesus morreu por ele na cruz. É alguém que, a partir do meu testemunho, pode conhecer Jesus Cristo. É alguém que vive nesse mundo, que é escravo do pecado, que está tomado pelas mazelas da vida. E eu não tenho o temor, o respeito, o amor, a educação de imaginar que aquela pessoa pode vir a ter um encontro com Jesus Cristo. Então, eu dou importância para um prédio físico e não dou importância para o meu irmão, não trato a vida do meu irmão com reverência, porque a vida do meu irmão, para mim, tem que ser um território santo, não é parquinho para eu fazer fofoca, é um território santo. E eu não trato com amor o meu próximo, que é o meu vizinho ímpio, ou a pessoa que trabalha comigo, ou o mendigo no meio da rua, que para mim se torna um invisível social. Então, interessante essa nossa santidade que recai sobre coisas e não sobre pessoas. Eu sei porque na igreja onde eu me converti, o púlpito era santo. Era muito difícil você tirar, por exemplo, o púlpito do lugar para você fazer uma peça de teatro.
Tinha igrejas que o púlpito era até chumbado no chão, que é para não ter problema de ninguém querer tirar, porque isso é santo. É essa ideia de que a santidade está nas coisas e não nas pessoas, né? Todos nós tivemos uma juventude, ou muitos de nós, né, uma juventude evangélica dentro desses modelos de santo e profano, de sagrado e impuro. Mas é muito interessante isso. Ninguém se ateve ao fato de que o pecado está no olho, né? Não está na perna da menina, porque toda menina tem perna. Nem está na saia, porque a saia está em todo mundo. Nem está na calça, porque a calça está em todo lugar. O pecado está no coração do homem. Aliás, é o transbordar da lei que Jesus traz para um judaísmo que até hoje perdura com esse pensamento. O pecado está na ação e não na intenção do coração. Até hoje é assim. Mas Jesus diz, não, o pecado não está na ação só. Está lá dentro, está na intenção do coração. Então, não está havendo santidade, não é na calça da menina, é no olho do pecador. Isso é um olhar, um entendimento que Jesus traz para a gente e que a gente não pode perder de vista, senão a gente vai ser muito injusto nas nossas avaliações, né? Não importa se a pessoa a mulher passar pelada do meu lado, não importa. Eu não posso olhar com sedução. Mas ela está pelada, não importa que ela esteja pelada. Porque sou eu e o meu pecado. Então, não importa que ela está com o decote. O que ela faz e a maneira como ela se veste não diz respeito a mim. O que diz respeito a mim é eu não posso pecar, porque a santidade habita em mim. Seja ela cristã ou não, não importa. Então, é interessante esse olhar de Jesus, né? E bom para a gente refletir também sobre a igreja que a gente é, a igreja que a gente quer ser, a igreja que a gente quer deixar para os nossos filhos, a igreja que a gente acredita, né? Eu acho que é muito interessante essa colocação de